Bom dia, amores. Tudo bem? Como é que vamos? Estudando, se dedicando, respondendo as atividades. Pois agora vamos corrigir nossa atividade de redação, que foi no módulo 2 de vocês, sobre os assuntos já dados, que foi notícia, que é noticiar um fato importante, e reportagem, que é ir mais além, investigar sobre o fato, ok? Aí eu pedi que vocês respondessem. Eu vou dar só as respostas e vocês vão conferindo aí, ok? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, que eu passei da página 4 até a 11. Então vamos ser objetivos, tá? A compreensão de um texto depende do entendimento, claro, vocabulário, o significado daquelas palavras. Então vocês, letra A, primeiro vocês vão localizar as palavras no texto, que é sancionada, entrar em vigor e inviolabilidade. Vocês vão localizar aí. Depois, na letra B, vocês vão considerando o contexto que vocês leram e entenderam, vocês vão relacionar as palavras, as expressões aos significados delas. Tá? O que elas significam? Por exemplo, número 1, sancionada. O que é sancionada? É aprovada, confirmada. Lembra de leis? As leis têm que ser sancionadas para poderem existirem, serem certas, estarem definidas. Entrar em vigor, vigorar, começar a passar efeito, assim, surtir efeito, passar a produzir seus efeitos, certo? Entrar em vigor é isso. Terceiro, inviolabilidade, é que não pode ser colocado, garante que os direitos serão exercidos, não serão violados, desrespeitados. E violar isso, que não pode tocar, não pode mudar, não pode infringir, tá? Então fica 2, 1, 3. Letra C. A que área do conhecimento essas palavras, né, e essas expressões pertencem? Sociologia, geografia ou direito? Né? Quando se fala em leis, é claro que é direito. Segundo, apátrida e apatrídia, que aparece no último parágrafo do texto, são palavras cognatas. O que é isso? Aquela que tem a mesma origem. Por exemplo, pátria, patriota, patriotismo, né? A palavra puxa a outra. Então, é isso. Então, elas derivam de qual palavra? Pátria, certo? Letra A, segundo pátria. Letra B, relacione-as aos seus significados conforme o contexto da notícia. Apátrida, né? É indivíduo que não tem nacionalidade ou cidadania. Ok? Número 1. Apatrídia, situação de quem se encontra sem nacionalidade e sem cidadania, fora da sua cidadania. Então, fica 1 e 2, ok? Apátrida, indivíduo, e apatrídia é uma situação. Isso aí. Pesquise, existe pelo menos outras duas palavras cognatas. Vocês poderiam ter colocado patriotismo, compatriota, ok, gente? Pátria, compatriota, repatriar também, ok? Página 5. Após tirar as dúvidas sobre o significado de palavras pouco conhecidas, releia o texto e responda as questões seguintes. Todo gênero textual visa atender a uma finalidade. Qual a finalidade de uma notícia, gente? Está aqui explícito. Uma segunda resposta: informar o leitor de forma direta sobre o fato que está sendo noticiado. Ok? Uma notícia deve responder algumas perguntas básicas essenciais para que sua função comunicativa informe o leitor se efetive, se torne verdadeira. Localize no texto as informações essenciais. O que está sendo noticiado? O aumento no número de reconhecimento de pessoas que estão em situação de refúgio, né, de refugiados. Sobre quem é a notícia? Estou indo muito rápido. O que está sendo noticiado? O aumento do número de reconhecimento de pessoas que estão em situação de refugiados.
A outra bolinha. Sobre quem é a notícia? A notícia é sobre os refugiados no Brasil. E o quê? Né? O CONARE, que é o órgão responsável por essa informação. A notícia é sobre os refugiados no Brasil e o CONARE, que é o órgão responsável pela informação. Quando ocorreu esse fato? Hein, gente? Ocorreu no ano de 2016, onde os dados são referentes aos refugiados aonde? No Brasil. Em que parágrafo você localizou essa informação? Tudo no primeiro parágrafo. Na estrutura de uma notícia, como se chama o parágrafo com informações essenciais do fato noticiado? Lembra da notícia que eu falei? Primeiro parágrafo chamado de quê? Slide. O objetivo é que a gente leia e entenda logo o que vai se falar mais adiante até. É o slide. No quadro, identifica a estrutura da notícia. Qual o título? Número de refugiados no Brasil aumentou 12% quando? Em 2016. Qual o subtítulo? Até o final do ano passado foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Subtítulos. Qual é a slide? Quem é a slide? Primeiro parágrafo. Qual o corpo da notícia que vai de quando? Do segundo parágrafo ao 9º parágrafo. Ok? Releia o título e subtítulo. O número de refugiados do Brasil aumentou 12% em 2016. Até o final do ano passado foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Que relação estabelece entre as informações apresentadas? Qual é a relação? O título e o subtítulo têm informações complementares. Um complementa o outro. Quem botou assim está absolutamente certo. Né? Do fato noticiado. Um complementa o outro. O mesmo fato noticiado. O subtítulo complementa o título. Página 6. Observe a sequência dos termos nas frases que formam o título e o subtítulo. Complete o quadro identificando sintaticamente os termos sujeito, verbo e complemento que compõem o título. Números de refugiados no Brasil, isso é o que da oração? Sujeito. Aumentou é o que? Verbo. 12% em 2016 é o que? O complemento verbal. Letra B. Identifique agora os termos que compõem o subtítulo. Até o final do ano passado, isso é sujeito? Não, está mudando de lugar, ok, gente? Foram reconhecidos refugiados de 82 nacionalidades. Então, o que será até o final do ano passado? É o complemento do verbo. E onde está o verbo? Foram reconhecidos é verbo. Quem é o sujeito? Refugiados de 82 nacionalidades. Coloque aí. Então, fica primeira letra A, sujeito, verbo, complemento. Letra B, complemento, verbo, sujeito. Letra C. Sobre a ordem dos termos, assinale V para ser verdadeiro e F para falso. A ordem direta no título contribui para que a informação seja apresentada ao leitor de maneira mais clara, com certeza. Na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, quem está lendo vai compreender mais rapidamente. Então, bote verdadeiro. A ordem direta, o subtítulo, ajuda a destacar a informação da data em que houve o aumento de refugiados no Brasil. Tá certo também, tá verdadeira. Tanto o título como o subtítulo estão na ordem direta? Não. Falso. Ok, gente? Falso. O título está na ordem direta e o subtítulo está na ordem indireta. As informações essenciais que constam na slide, que, quando, onde, quando, de novo, são complementares com as que ajudam a detalhar como e porquê o fato noticiado. Gente, de reportagem. Observe isso resolvendo as questões a seguir. Há 2 intertítulos no corpo da notícia.
registro. Venezuela, a nova legislação, né? Primeiro. Resuma as principais informações de cada intertítulo, né? As principais informações dizem a respeito do número de refugiados venezuelanos no Brasil e a aprovação de uma lei para conceder residência temporária, né, aos exilados, né, de países que fazem fronteira com o Brasil. É isso aí, o intertítulo, né? O número diz a respeito do número de refugiados no Brasil, né? E a aprovação de uma lei que concede o visto a eles temporário, a residência temporária no nosso país, com os países que fazem fronteira com o nosso país. Intertítulo 2 fala sobre o que? A nova lei de imigração que garante diversos direitos aos refugiados, entre esses direitos, o visto temporário para acolhida humanitária. É o intertítulo 2. Ok, gente? Página 7, que são até 11. Complete o esquema registrando de forma sucinta o assunto de cada um dos 4 primeiros parágrafos. Número de refugiados no Brasil aumenta 12% em 2016. Até o final do ano passado foram registrados 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Qual é a slide? Dados sobre o número de refugiados no Brasil. Qual é o segundo parágrafo? Quantidade de refugiados reconhecidos no ano de 2016. Qual é o terceiro parágrafo? Países de origem dos refugiados. Qual é o quarto parágrafo? Diminuição de pedidos de refúgios, identificação dos países com maior número de solicitantes de refúgio. Isso é uma pirâmide invertida. Na língua jornalística, usa-se a expressão pirâmide invertida para designar a hierarquização das informações em uma notícia. O essencial, mais importante, vem primeiro, depois as outras informações subsequentes. Ok, gente? Título, subtítulo, slide e corpo da notícia. Lembra que eu expliquei? Pedi que vocês fizessem um trabalhinho no caderno sobre notícia. É isso aí. Pesquise a situação dos refugiados no país e as medidas necessárias para garantir que as pessoas tenham seus direitos reconhecidos. Depois converse com sua família. Dê uma pesquisadinha na internet. Vocês vão ver muita coisa. Vão ver até sobre Malala, que foi uma menina muito guerreira que lutou pelos seus direitos de mulher, de estudar e se refugiou para poder conseguir uma vida melhor. Vamos ver essa reportagem na internet sobre Malala. E a reportagem que nós trabalhamos também, que é o que? Aprofundamento do estudo da notícia. Coisas detalhadas, coisas que ocorreram, fatos dentro daquela notícia. Ok, gente? Aí o 8º, 11º, há um assunto em comum entre a notícia e a reportagem, que você já leu, o que é os refugiados no Brasil. Todos os dois estão trabalhando com os mesmos temas. Só que agora vamos ver a reportagem, que é uma coisa mais aprofundada, mostra crianças, mostra dados, não é isso? Mostram mais fatos. Esse assunto é tratado de maneira diferente em cada um dos textos, pois a notícia aborda um fato e a reportagem apresenta as informações sobre o fato, sobre o assunto. Complete a tabela, identificando esses elementos diferenciadores. Fato e assunto. Fato noticiado, o aumento dos refugiados no Brasil. O assunto na reportagem é a história das crianças refugiadas no Brasil, que é uma coisa que choca e tem a ver com os refugiados. Ok? Cada parágrafo apresenta a ideia central, ideias secundárias. Observe o primeiro parágrafo da reportagem, que a ideia central está marcada com a cor amarela e a secundária com a cor verde. Vendo a guerra da Síria, ela deixou mais de 10 mil mortos. Pelo menos 2,3 bilhões de sírios se refugiaram em outros países. Desse total de pessoas que estão longe de casa, familiares, amigos, mais de 1 milhão são crianças. É brincadeira?
A ideia central do segundo parágrafo. Os sírios buscam refúgio tanto em países vizinhos como em países distantes, como o Brasil. Essa é a resposta da ideia do segundo parágrafo. A ideia central do terceiro parágrafo. Os refugiados trouxeram poucos bens para o Brasil, mas muita lembrança do período de guerra. Brincadeira? Terceiro parágrafo. 14º. Os parágrafos dessa reportagem podem ser agrupados em 2 grandes grupos. Complete os espaços em branco, indicando os números dos parágrafos correspondentes a cada grupo. Faz a contextualização do assunto abordado na reportagem. Claro, primeiro ao 3º parágrafo. Apresenta depoimento das crianças refugiadas. 4º ao 8º. Volta ao texto, lê e vê isso aqui. Tem como confirmar. Releia os depoimentos das crianças, compartilhe com os colegas, compartilhe com a família, veja o que eles sofreram, vivam a história deles. Interprete seu texto com a família. 16º, indica a autoria da notícia e reportagem, a conclusão que se pode chegar. A que conclusão se pode chegar? A notícia nem sempre é assinada, ou seja, não é identificada a autoria do texto. Já na reportagem, há sempre o nome do autor. Ok, gente? A notícia nem sempre é assinada ou identificada a autoria do texto. Mas a reportagem, sempre o nome do autor aparece. Página 10. Tanto a notícia quanto a reportagem tem finalidade de expor informações, é claro, compare-as. Ao final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades, desde 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegaram ao Brasil por meio de recenseamento. 317 foram estabelecidos os efeitos da condição de refugiado de algum familiar. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe. O Brasil está entre os que recebem, perto de 300 vieram para cá, sendo cerca de 40 crianças. A Folhinha conversou com 23 sírios de minha família que mora no interior de São Paulo. Os nomes usados na reportagem não são reais para proteger as crianças. Toda a reportagem é toda um contexto, toda uma explicação minuciosa, ok? Já a notícia é o fato. Observe os dados numéricos em destaque nesse texto e responda as questões seguintes. Qual a importância desses dados nos textos lidos? Os dados são importantes, gente, em ambos os textos, porque ajuda a explicar tanto o fato a ser noticiado como o assunto abordado na reportagem. Um ajuda o outro. Todos esses dados são importantes. Tanto aqui, tanto o fato que está sendo noticiado como o assunto abordado na reportagem. Esses dados ajudam. Na reportagem, 2 desses dados numéricos são acompanhados das expressões perto dele, acerca dele. Essas expressões podem ser substituídas no texto sem prejuízo de sentido por aproximadamente. Não é exatamente. Perto de, acerca de, é uma dedução. Então, é aproximadamente. O efeito de sentido que essas expressões conferem aos dados numéricos é de exatidão ou imprecisão? É imprecisão, não é preciso, não é concreto, não é correto, não é certo, não é selado. Que outras palavras dessa reportagem evidenciam a falta de precisão com que os dados numéricos são apresentados. As palavras, na maioria, e alguns, tudo indica indecisão. Ninguém pode estar preciso esses dados. E são baseadamente calculados. Baseadamente. Justifique esta falta de precisão, considerando o objetivo da reportagem da notícia. Poxa, a reportagem, por ser mais abrangente que a notícia, por apresentar um assunto e não um fato específico, pode conter alguns dados genéricos, né? Dados imprecisos, né? A falta de precisão, porque vai se aumentando a cada dia também, quem botou, tá certo, né?
É isso, vai aparecendo mais e mais e mais devido à demanda, à necessidade deles virem embora. Então são dados imprecisos por isso. Releia a frase inicial da reportagem e observe os termos em destaque. A guerra da Síria deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. O uso de já no texto original permite deduzir que a autora acredita que o número vai aumentar ainda mais ou não tem certeza se... Está vendo o que eu falei? Sobre o número de mortos. Acredita que o número vai aumentar ainda mais. Acabou, ainda continua a agonia, ainda continua o foge, quem está lá está passando suas necessidades. O uso de pelo menos aí, ó, permite inferir que o número deve ser o quê? Pelo menos deve ser um número maior do que 2,3 milhões, né? Não é menor. Pelo menos é maior. Relê o texto que acompanha a imagem presente na reportagem. O que esses números revelam? Revelam que há um grande número de pessoas, especialmente crianças, que sofrem em razão da guerra da Síria. Tá vendo? 3 anos, 100 mil, 1 milhão. Não é mole não. No título que acompanha essa informação, há uma palavra que indica qualidade. Que palavra é essa? Trágica. Né? Trágica. É um adjetivo. Né? O título que acompanha essa informação é uma palavra que indica qualidade. Qual é essa palavra? Trágica. Pode-se dizer que há uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem. Comente. Expressa uma opinião sobre eles. Né? Os dados não são expostos com imparcialidade, são parciais. Pode-se dizer que a avaliação sobre os dados constam nessa imagem são parciais, que pode vir a aumentar. Quem botou assim está certo também. São parciais que podem vir a aumentar. Não são concretos. Observe a imagem que acompanha a reportagem, ela visa sensibilizar o leitor, realmente. Comente sobre isso com a família. Por que ela visa? Porque ela retrata, né, o semblante triste das crianças. Né? Ajuda a demonstrar uma avaliação dramática sobre a situação dessas crianças refugiadas. A gente sente só pelo desenho dos velhinhos caídos. Ok, gente? Até quando é possível que a família tenha que permanecer no Brasil por muitos anos, porque não se sabe quando a guerra irá terminar? Para o doutor em Ciência Pública Bruno Borges, da PUC, no Rio de Janeiro, o futuro no país é incerto e a situação de conflito ainda pode se agravar. As coisas devem ficar piores antes de começarem a melhorar. É difícil reconstruir a Síria logo. Muitas crianças morrem ou ficam sem os pais ou são enviadas por eles para diferentes países. Uma vida em guerra é muito difícil. São famílias dizimadas, situações que interferem na formação, na escola, no